Graças a Deus, né, irmão? Eu quero cumprimentar lá na igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém? Amém. Eu acho que aqui todo mundo já me conhece, mas como é a primeira vez, por costume a gente tem que fazer uma apresentação, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o irmão Sandro, sou casado com a irmã Zilane, né, irmã Zilane? Sou pai da princesinha Yasmin e do melhor jogador de futebol que a nossa terra, Cainão Felipe. Fica todo inchado. Irmãos, para mim é uma grande alegria pela primeira vez trazer a palavra para vocês. Normal a gente estar nervoso, né? Parece que até a primeira vez que a gente prega. Mas é assim mesmo. Assim que vai criando, né, experiência, e aí Deus vai operando grandemente em nossas vidas, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, uma história já bem conhecida de todos nós, que é o general Naamã, né? Mas não deixe de dar glória a Deus, não, irmão. Não deixe de se alegrar na presença do Senhor Jesus, não. Pode ler a Bíblia, mas vamos ler a Bíblia cheio do Espírito Santo de Deus, né? Não colocou aqui, eu achei que ia colocar, estava até esperando. Já encontraram? Amém? Vamos ler então 3 capítulos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque ele era Senhor, dera livramento aos seus. E essa luz azul aqui está embaralhando minha vista. Eu estou me acostumando com o ambiente ainda, irmãos. Deixa na vista acostumar, irmão. Mas pode sentar. Eu gostaria de ler até o versículo 3, mas a vista deu uma embaralhada aqui por causa do reflexo da luz, né? Mas eu acho que a história já é bem conhecida e todo mundo sabe quem era o general Naamã. Era um homem de grande prestígio ali na terra de Síria. Esse homem era conhecido por ser general e por grande prestígio, e ele gozava então dessa reputação de senhorio, porque pelo que a Bíblia aqui nos conta, é que esse homem ele tinha feito grande feito para aquele povo, e ele tinha grande prestígio também diante do seu rei, do rei da Síria. Mas a Bíblia fala que apesar de todo esse prestígio, apesar de ele ser general, apesar de ele ser uma pessoa importante naquele rei, a minha Bíblia vai dizer que esse homem tinha um problema. E que problema era esse? Uma doença. Que doença é essa? Essa doença que impedia ele de continuar esse cara, de continuar sendo quem ele era, um general. Então, por trás de toda aquela aparência bonita, de grande homem, de grande guerreiro, homem que estava na frente de um grande exército, ele tinha um problema que o impedia de continuar com essa função. A gente até pergunta por que ele ainda está nessa função, sendo ele um leproso. Então alguém vai dizer que talvez a lepra dele ainda não estava tão adiantada, ou talvez vai dizer que a lepra dele não era uma lepra assim tão perigosa, tão mortal. Mas isso era um escândalo na vida dele. Assim, a vida às vezes a gente olha para a vida do irmão, está tudo bonito, está muito bonito, mas só Deus sabe o que é que ele vive fora, e todas as nossas aparências, fora do público. Só Deus conhece o íntimo desse irmão. Então, às vezes, nós escondemos as nossas lepras, né, irmão? Num lugar onde ninguém possa ver. E na vida de Naamã não era diferente. Mas um dia, a esposa dele conversando, talvez com uma amiga dentro de uma da sua casa,
sua sala, uma menina que foi levada cativa, e como serva da esposa de Naamã, essa menina falou para a esposa de Naamã: olha, o meu senhor está com essa dificuldade, mas tem um homem lá em Samaria, israelita, que pode resolver o problema de Naamã. Ele é usado por Deus, ele é profeta de Deus, ele é homem de Deus, ele é homem de oração, ele tem intimidade com Deus, e ele pode curar essa lepra de Naamã. Coisa bonita quando você vê, irmão, o homem da estatura de Naamã, de grande grandeza, dá ouvido a apenas uma serva. Aquela menina não significava nada, mas sabe o que eu acho mais bonito aqui? Esse testemunho dessa menina, que embora ela não era nada, não era ninguém ali naquele local, mas Deus usou ela grandemente para colocar na vida de Naamã uma grande bênção. E mesmo Naamã, com toda a grandeza, com toda a reputação de um general, ele se colocou no prontidão e ouviu o que aquela menina tinha a dizer, e foi procurar o homem de Deus, Eliseu. Ele não importou se era uma serva que estava falando. Eu achei bonito, irmão, eu achei humilde da parte dele, porque muitas vezes a gente não é nada, a gente faz tanto das pessoas que é igual a gente. E aqui é um exemplo que Naamã deixa para nós de humildade. Quando a gente quer a solução, a gente não olha da onde está vindo, a gente pega e recebe. Ele era de uma terra diferente, talvez até inimigo de Israel, mas nem isso ele olhou. Isso é que ele fez. Sabe o que a gente faz? Quando a gente quer algo da parte de Deus, ou da parte do homem também, esse homem ele pega e reúne os melhores presentes: o ouro, a prata, vestes valiosas, e vai buscar a bênção dele em uma terra distante. Então, quando ele chega diante do rei, o rei fica amedrontado. Aí o Eliseu fala com o rei: olha, não, pegue ele para vir aqui, pode deixar que eu dou um jeito. Quantos de nós correm, às vezes, da batalha? Quantos de nós não colocam na posição que Deus quer usar? Eliseu deixou a lição para nós aqui. Se prontifica a fazer a obra de Deus, se prontifica a fazer a vontade de Deus, porque Deus vai nos honrar nesse dia e nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão dispostos a fazer a obra de Deus? Quantos querem fazer a obra de Deus com alegria? E quantos aqui têm intimidade com Deus para fazer essa obra? Pergunta isso para mim, tá, irmãos? Parece que eu estou jogando só para lá da plateia, né? Porque o Espírito Santo me cobra isso às vezes. Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu estou orando bastante como eu deveria orar? Eu nem vou para essa fase minha, irmão, eu estou lendo muito. Eu nem posso reclamar de leitura, irmão. Mas houve um momento na minha vida que eu não estava lendo tanto quanto eu estou lendo hoje. Mas às vezes eu fico me perguntando: será que eu estou orando bastante? Será que eu estou buscando a presença de Deus com afinco, com vontade? Né? Será que eu quero estar mais próximo de Deus? Eu quero sentir realmente a presença de Deus, a alegria da salvação na minha vida? Será, irmão? Será que um leproso chegar perto de mim agora e pedir oração? Será que eu vou ter coragem de orar para ele? Eu vou ficar com vergonha. Será que eu tenho essa intimidade com Deus? É uma pergunta que eu faço para mim. Porque nós estávamos falando de avivamento esses dias, e a gente sempre está esperando um avivamento de outro lugar, de outra pessoa. Não é? Está lá o acampamento de Israel todo, do outro lado os inimigos, agora eu esqueci até o nome do povo, mas do gigante Golias. E está aquele monte de homem treinado para a guerra e tudo, e todo mundo ali.
Ou será que nos dias de hoje isso é papel meu, seu, nosso papel de fazer a obra? Será que nos dias de hoje é o meu papel de buscar a presença de Deus e realmente a presença de Deus operar na minha vida para que o enfermo seja curado, para que as cadeias caiam, para que as escamas dos olhos, caiam, para que o cego volte a ver? Apocalipse capítulo 3, 17, Jesus fala para Laodiceia: olha, vai lá e compra colírios, para que veja. E Naamã não perdeu tempo, foi logo em busca das bênçãos do Senhor. Ele não foi orgulhoso. Muitas vezes a gente quer que Deus opere um grande grau na vida da gente, mas a gente deixa se vencer pelo orgulho. Não abre mão do orgulho, não abre mão da nossa pirraça, não abre mão da nossa ignorância. E aí parece que o Espírito Santo não age na nossa vida. Parece que algo está impedindo de Deus se aproximar de nós, ou de nós se aproximar de Deus, conforme a palavra diz, que nossos pecados nos separam do amor, não do amor de Deus, desculpa, lá é falar do amor de Deus, mas da presença de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. A honra e glória do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite aqui, irmão? Naamã está de frente com Eliseu. Eliseu fala com Naamã: Naamã, quer ser curado? Estou aqui imaginando, pensando no diabo, na conversa que esses dois têm. Naamã diz: claro, eu vim de muito longe, trouxe presente para você, e é que eu quero sair daqui curado. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta para nós aqui hoje. De que forma que nós entramos aqui hoje? Será que nós queremos realmente sair daqui curado? Queremos apresentar a Deus uma oferta de gratidão, de alegria? Será que a gente está disposto a se abrir com Deus? Não olhar para quem nós somos, mas para quem Ele é? A sua grandeza. Porque hoje é dia de milagre na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E Deus quer tirar das nossas vidas toda lepra, tudo aquilo que impede nós sermos perante a Ele, servos dEle, e mais íntimos dEle, mais próximos dEle, pessoas com autoridade, com ousadia, no Espírito Santo de Deus, conforme Jesus nos deixou o exemplo. Porque se Jesus veio abrir um caminho, Ele não abriu um caminho no deserto, Ele abriu uma avenida muito bem pavimentada, com luzes, com placas em todas as direções, que aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Você quer isso, irmão? Porque o mesmo Jesus que andou nessa terra antes, está andando aqui hoje também, e Ele quer fazer a diferença na sua vida, se você colocar a sua fé em ação. Mas para receber a cura hoje, para ser liberto, para ser limpo, para ser transformado, vai ter que mergulhar no Jordão. E não é o seu Jordão, não é o seu rio, não é do seu jeito, não é da quantas vezes você quer, vai dar conforme a vontade de Deus, conforme o homem de Deus ordenou. E ele teve que obedecer a palavra. Ele ficou chateado, porque ele conhecia rios melhores em Damasco. Mas o que Deus tem hoje para nós é Jordão. E se é Jordão que Deus tem hoje, irmão, então mergulhe no Jordão. Faça a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus. Estou aprendendo ainda, tá, irmão? Façamos a vontade de Deus. Não vamos rifar nossa fé. Não vamos jogar na sorte. Vamos ter realmente intimidade com Deus. Que a alegria da salvação seja real na nossa vida. E que a obediência a Deus seja um prazer.
quando a pessoa faz com amor, faz direito, faz melhor. Se a gente busca a presença de Deus, a gente aprende a gostar da presença de Deus, e a gente não quer mais ficar sem ela, irmão. E é isso que cura o crente de Deus. É isso que o homem e a mulher de Deus gostam. É isso que o homem e a mulher de Deus é apaixonado, é a presença dele. E quando se fala de arrependimento, irmão, arrependimento tem que ser real na nossa vida. Coisa pior que tem, você está ali, ó, pedindo a Deus uma bênção, pedindo a Deus uma bênção, e você percebe que a sua vida não está no trilho que Ele quer, não está na vontade dEle. Bate um arrependimento na gente. Que o melhor para nós é a presença de Deus, irmão. Que a gente canta mais feliz. Quem dá glória a Deus, mais feliz. Chega até pular de alegria, porque a presença de Deus é real. A presença de Deus é real na nossa vida. A alegria da salvação é real na nossa vida. E o Espírito Santo flui na nossa vida com liberdade. O que está faltando hoje em dia é liberdade, facilidade de o Espírito Santo encontrar lugar em nossas vidas para poder operar. Naamã não queria, mas o servo falou: não, mas se ele te pedisse qualquer coisa boa, você não faria? Engoliu o seu orgulho e foi. Mergulhou uma vez, duas, três, mergulhou 7 vezes. Naamã saiu dali purificado, porque quebrou o orgulho. Que deixou ir para fazer nos nossos dias. Nós temos que deixar o Espírito Santo, irmão, nos confrontar. Às vezes o Espírito Santo está falando com nós, ó, mergulha 7 vezes, não é 6 vezes, é 7 vezes. A posição que eu quero para você é essa, e o Espírito Santo está nos confrontando, e às vezes a gente fala, não aceita o confronto. Tem que aceitar e bater de frente e agradecer pela graça do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, que às vezes a gente não merece, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, irmão, é um presente de Deus para a nossa vida. Vamos mergulhar nessa graça, então, não vamos ser tão superficiais. Nós somos modernos, nós temos conhecimento, nós temos muita informação, mas a gente não está sabendo filtrar essas informações e praticar elas nas nossas vidas, colocar elas em prática. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem a dor, aí vem essa bagunça psicológica, emocional. Mas vamos mergulhar hoje no rio, vamos mergulhar no rio, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E quando a gente busca a presença de Deus, porque a unção não é nossa, não é nossa. Eliseu era homem de muita unção. Ele pediu a Elias unção dobrada. Então ele carregava na vida dele a unção de Deus. E ele não usava a unção dele para fins próprios. Quando a gente busca a presença de Deus, não é para a nossa vida, é porque a presença de Deus se manifesta na nossa vida, e nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Esse é o papel da igreja, na terra. O dia foi de bênção na vida de Naamã. Mas sabe o que Cristo disse? Que na época de Eliseu havia muitos leprosos naquela terra, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Só Naamã teve fé para ser curado. Só Naamã buscou a bênção de Deus, que
Os israelitas, os samaritanos, Eliseu estava lá o tempo todo. Por que nenhum daqueles leprosos também foram curados, irmãos? E em tempos tão modernos, a gente está deixando a desejar. Vai lá e ora meia hora e já quer a bênção de Deus, já quer ver o cair no céu, já quer ver operar de Deus. Mas é tempo de deixar Deus curar as nossas lepras. É tempo de deixar Deus trabalhar lá no profundo da nossa alma e ver o que está de errado lá. É tempo de Deus trabalhar dentro de nós, dentro do nosso interior, que aí o verdadeiro avivamento vai acontecer. E é assim mesmo que acontece, às vezes na vida de um, depois se espalha. Glória a Deus, irmãos. É uma palavra de meditação. Porque a essência da igreja é buscar a presença de Deus para que ela seja luz para o mundo, para que ela seja um diferencial no mundo que só engana. Para finalizar, irmão, na terra a gente tem dificuldades mesmo, problemas mesmo, enfrentamos sim situações difíceis, todos os dias uma guerra, todo dia uma batalha, enfrentamos as trevas, e não importa, irmão, o tamanho da escuridão, eles vão saber que existiu um povo aqui nessa terra, que apesar de tanta dificuldade, apesar do tamanho da escuridão, a luz desse povo não apagou, pelo contrário, irmão, brilhou ainda mais. Assim que você saber que um dia essa luz vai se apagar aqui na terra e não poderão mais ver seus feitos gloriosos, mas essa mesma luz que apaga aqui se acenderá lá no céu, lá na glória, nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Só você que acredita, glorifique a Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Receba o pastor do Paulo, que adora ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Coloque-se de pé. Aleluia. Vamos orar. Nós ouvimos uma mensagem sobre cura. Nós que conhecemos o Senhor, sabemos que o Senhor cura, não cura de agora. Ele faz maravilhas, Ele muda quadro, Ele transforma a situação, Ele age com poder e glória a favor daqueles que esperam nele. E você espera no Senhor, não espera? Quem aqui tem uma causa hoje para colocar diante do Senhor? Quem tem? Feche os seus olhos. Eu não vou orar por orar. Não vai ser só mais uma oração que vamos fazer aqui, mas vai ser uma oração que a gente vai fazer com toda a nossa alma, em que nós vamos apresentar agora. Eu sei que você tem muitas causas, mas de tantas que você tem, escolha uma, daquela que você, meu irmão, que o seu coração e a sua alma deseja ardentemente, profundamente. Ela é talvez muito difícil, quem sabe beira o impossível, mas nós vamos orar agora, e o Deus que faz o impossível, Ele vai tomar a nossa causa nas mãos dele. Você pode apresentar até mais de uma, mas você vai focar em uma que você espera e crê que Deus vai mover de uma forma especial, tremendamente ao seu favor, e você vai sair daqui hoje, pela fé, com essa bênção na sua vida. Ela está no seu coração e vamos orar. Pai querido, o Senhor é o Deus que usou o profeta Eliseu, e o Senhor usou o profeta para ministrar a cura sobre aquele general sírio,
Senhor, estava leproso, em uma situação complicada, provavelmente caminhando a passos largos para a sua finitude, para a morte. Mas o Senhor, usando o profeta Eliseu, o Senhor curou. O Senhor é o mesmo. Os Deus de Eliseu é também o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor, e neste momento apresentamos diante do Senhor algumas causas, entre elas uma que é, meu Deus eterno, de tremenda necessidade, que a gente tem assim no nosso coração, que a gente quer muito, a gente sabe que para as nossas mãos alcançá-las agora está um pouco difícil, ou parece que está beirando o impossível, mas nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Não é uma oração só, Senhor, é uma oração de fé. Ouça agora, receba diante do Senhor a nossa causa. Diga para o Senhor a sua causa agora, irmão, em nome de Jesus. Diga, para a glória dele, diga. Receba diante de ti, Senhor, a nossa causa. Receba diante do Senhor. Nós sabemos que os céus estão abertos, que as boas mãos do Senhor estão estendidas, e que o Senhor está operando com poder e glória agora. E com todo o nosso coração, nós acabamos de falar para o Senhor a nossa causa, e temos certeza que o Senhor operou com poder e glória, que o Senhor fez maravilhas, que nós vamos voltar para os nossos lares com a bênção do Senhor liberada na nossa vida. Ela já é real, ela já existe, e em nome do Senhor Jesus, em curto prazo de tempo, essa bênção vai ser manifesta a nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Amém. Diga, eu recebi a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, um grande culto de adoração e celebração ao Senhor. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para nós aqui domingo. Gostaria que todos viessem, convide seus amigos, seus familiares, venham para cá para nós celebrarmos ao Senhor. E o culto das mulheres amanhã, né? 19h30. 19h30, com todas as mulheres da igreja aqui, vai ser um culto espetacular, sob o mover intenso do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, esse culto maravilhoso ao Senhor, para a glória do teu nome, pelo louvor aqui ministrado, pela palavra do Senhor liberada a nós, por tudo quanto o Senhor fez, pela bênção grande e extraordinária que o Senhor liberou sobre a nossa vida aqui nesse momento de oração. Agora, leve-nos na tua paz, na bênção, na unção e direção do teu Espírito Santo, e conceda-nos um final de semana extraordinário, na bênção do Senhor. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, vamos todos na paz do Senhor Jesus.